largo algumas iniciativas que nós entendemos que, sem prejuízo realmente da criatividade e da ideia que cada um e cada entidade tem a esse respeito, devam, tanto quanto possível, ter alguma coordenação e algum entendimento para que os esforços possam também ter mais resultados, serem mais produtivos. Não interessa estar a relevar a importância do património industrial na medida em que repõe uma boa parte da vida económica das nossas sociedades, desde, enfim, nos últimos séculos, particularmente a partir da Revolução Industrial. Portanto, a vida das sociedades está intimamente ligada à indústria e ao património industrial, e isto envolve uma multiplicidade de facetas da atividade humana, que vão desde os aspectos científicos, técnicos, da criatividade artística, enfim, uma série deles. E, portanto, isto está, obviamente, o património industrial está no centro das relações humanas, da organização das nossas sociedades, e, portanto, digamos que estudar o nosso património industrial é também estudar o próprio desenvolvimento social e económico, o desenvolvimento da nossa própria sociedade. Portanto, fazer estes encontros não precisa de justificação, está justificado por si e pela própria história dos encontros, que têm tido sempre, e mais uma vez têm uma grande adesão de participantes. Nós temos várias dezenas de participações a nível internacional, os encontros são internacionais, e além de termos também numerosas inscrições falei de participantes no sentido de pessoas que apresentam comunicações. Temos outros participantes sem propriamente apresentarem comunicações, mas que se preocupam em estar presentes e intervir. Eu queria terminar estas palavras agradecendo, antes de mais nada, precisamente aos autores das comunicações, àqueles que se interessaram por valorizar esta realização. Algumas delas serão também online, serão apresentadas à distância, muitas são presenciais. De certeza absoluta que vai sair daqui um conjunto de importantíssimos contributos para o conhecimento e o estudo destes temas. Queria agradecer também ao Conselho Científico, na pessoa do professor Lopes Cordeiro, o apoio dado nessa área, e em especial também a todas as entidades que se associam nesta realização. Eu estou aqui a falar não exatamente e só pela Sociedade Martins Sarmento, mas também por todos aqueles que fazem parte da organização. Não estive a consultar cada um, porque não foi possível, o que é que queria que eu dissesse, mas presumo que partilharão, enfim, destas preocupações. Não era possível, naturalmente, por razões óbvias, que houvesse intervenções individualizadas, mas nós temos connosco, nesta organização, e exatamente com a mesma responsabilidade que tem a Sociedade Martins Sarmento, o TICIC, the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, a APPI, a Associação Portuguesa para o Património Industrial, o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova, não é assim? Polo da Universidade do Minho. Polo da Universidade do Minho, peço desculpa. Está aqui de novo. Está certo, Polo da Universidade do Minho. O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, o Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, a Muralha, a Associação de Guimarães para a Defesa do Património, e a Casa de Sarmento, que, sendo embora uma entidade intimamente relacionada com a Sociedade Martins Sarmento e também com o município de Guimarães, é uma unidade diferenciada da Universidade do Minho, e aqui repito e reforço aquilo que há bocado disse, tem sido decisiva no apoio logístico e também na própria organização destes encontros. Tivemos e agradecemos, como aliás tem sido também tradicional, o apoio do município de Guimarães, através do
do programa Já Foi do Impacto, o antigo Remecar, e também do Centro de Ciência Viva. Posto isto, agradeço que tenham ouvido o que eu disse e vou pedir ao professor Lopes Cordeiro, então, que faça uma intervenção da apresentação destes encontros. Muito obrigado. Tá, mas com algum esforço consegue-se fazer. Eu acho que desafinei isto. Por isso, também vou tirar a máscara para prometo falar só nesta direção. Bom, muito bom dia. Eu vou apenas dizer uma meia dúzia de palavras depois destas palavras de boas-vindas que o Dr. Paulo Vieira de Castro proferiu, pouco mais a dizer. Enfim, queria também dar as boas-vindas aos participantes, para aqueles que não são de Guimarães nem desta região, desejar-lhes a melhor estadia. E agradecer a participação pelas comunicações que vão apresentar, que eu já tive a oportunidade de ver e que me agradam bastante porque vêm no seguimento e preenchem um dos nossos objetivos, que era precisamente manter e de preferência aumentar o nível científico das contribuições a estes encontros, e felizmente temos um leque de comunicações de grande qualidade, como poderão constatar ao longo do dia e depois mais tarde nas atas que serão publicadas. Eu não sei se poderei já falar nas atas, talvez seja uma oportunidade, porque uma das questões que tem vindo a ser posta em prática e para nós é cara, é publicar as atas, na abertura do encontro, apresentar as atas do encontro anterior. Isso foi sempre feito, com exceção do segundo encontro, porque houve um problema que agora não vale a pena estar a falar, de modo que até agora não há atas do segundo encontro, mas houve sempre um volume de atas e apresentadas no encontro anterior. É um volume que a publicação deste volume, para além do seu interesse científico, é importante porque dá uma ideia da evolução da própria disciplina em Portugal. Hoje em dia já temos 3 volumes de atas deste tipo de encontros, património industrial e sua museologia, e já cada vez mais começamos a ter uma percepção do caminho que foi traçado e do interesse que esta temática suscitou, das experiências de criação de museus industriais que têm vindo a surgir em Portugal desde há algumas décadas, e de modo que é um ponto de honra publicar as atas do encontro anterior e apresentá-las no início, na abertura do encontro seguinte. Este volume sai com uma diferença temporal um pouco maior, por razões que todos conhecemos, não é? Porque este encontro já devia ter sido organizado há 1 ano e meio, não foi porque não era possível, não é? E esperemos, portanto, recuperar a periodicidade e já temos praticamente todas as comunicações deste encontro e, portanto, irão dar também lugar a um volume que será apresentado no próximo encontro. De modo, também queria agradecer o esforço de todos os participantes em terem enviado os textos das suas comunicações, que é muito importante, não é? E que dispô-los desde já, não é? De modo, portanto, a facilitarmos a tarefa de, esperemos, não com um intervalo de tempo tão grande, editar as próximas atas. Portanto, como sabem, o encontro realiza-se em sessões paralelas aqui e na Biblioteca do Sr. Martim Sarmento ao longo do dia de hoje.
E amanhã, na parte da manhã, haverá uma visita guiada ao Património Industrial de Guimarães, nomeadamente à zona de Couros, que tudo indica que vai ser ampliada e integrar a zona classificada como Património da Humanidade, o que é extremamente importante. Além disso, deixem-me dizer-lhes, provavelmente a maioria sabe, ou todos sabem, que se olharmos para a lista do Património da Humanidade, dos sítios que são classificados anualmente, de há uns 15, 20 anos para cá, é sempre classificado um ou mais do que um, às vezes 2, 3 ou 4 sítios de património industrial. De modo que a área temática, em termos patrimoniais, que está a crescer no âmbito das classificações de património da humanidade, é precisamente o património industrial. E isto não é por acaso, isto é o reconhecimento por parte da Unesco da importância da salvaguarda do património industrial como testemunho de uma época, que é a época que nós vivemos, mas que, devido à sua aceleração intrínseca, tem vindo a deixar para trás, historicamente, muitos processos e tecnologias e instalações que importa salvaguardar. E estes sítios que têm vindo a ser classificados um pouco por toda a parte, e não apenas na Europa. Inicialmente, nos anos 90, eram fundamentalmente sítios europeus, em Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, um pouco por toda a parte, mas nos últimos anos temos assistido a sítios de património industrial na América do Sul, na Ásia, a integrarem também a lista do património da humanidade. De modo que, para nós, como portugueses, honra-nos muito que a zona de Couros venha também a constituir mais um sítio de património industrial a integrar a lista dos sítios que são património da humanidade. De modo também, queria aproveitar para felicitar a Câmara de Guimarães por esse esforço, que é mais do que justo, não é? Não há dúvida nenhuma, a importância patrimonial daquele conjunto é indiscutível. Não é? E, portanto, amanhã teremos a oportunidade de ver o trabalho que tem vindo a ser feito para a salvaguarda e para a valorização desta parcela importante do património guimaranense e do património nacional. Aliás, em termos de classificação de património industrial, precisamente a zona de Couros foi a primeira a ser classificada pela legislação portuguesa, no ano longínquo de 1975 ou 76. Perdoem-me agora a falha, não é? Portanto, tem pergaminhos nesta matéria, não é? E de modo que é de facto extremamente importante. Portanto, não me alongo mais, agradeço uma vez mais a vossa presença e espero que seja profícua a vossa participação e que gostem, portanto, do desenrolar do encontro. Muito obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Sr. Paulo Vieira de Castro, muito obrigada. Na sua pessoa, cumprimento todas as entidades que colaboraram nesta organização, o Sr. Professor Lopes Cordeiro também na parte científica e no apoio que tem dado sempre a toda esta temática. Cumprimento o engenheiro Manuel Martins pela importância que sempre teve e sintam-se todos cumprimentados. Duas palavras muito breves. Primeiro, cumprimentar a organização, porque apesar da Animei não se ter feito este encontro, mesmo na situação atual, arriscou-se, está-se a fazer, temos gente, temos presencial, temos online e, portanto, é preciso continuarmos a fazer estas coisas e a vida continua. E eu costumo dizer em todos os sítios que vou, quando há qualquer coisa deste género, agradeço muito porque o mais fácil é não fazermos nada, temos uma desculpa poderosa que é o Covid. E, portanto, aquilo que nos distingue, que nos pode distinguir dos outros, é termos a atenção e o cuidado que o Covid nos tem, obviamente, obrigado, mas continuarmos a fazer aquilo que deve ser feito, como são estes encontros, pelo valor acrescentado que trazem a todos nós, à cidade, no caso aqui a Guimarães, a todos que trabalham nesta área. Depois, reforçar a importância do património industrial, foi aqui dito, para a sociedade e para as cidades enquanto espaços físicos, enquanto espaços territoriais que se organizam, tem muito em conta o que foi a indústria. Não é? Portanto, nós olhamos para os nossos espaços industriais em Guimarães e percebemos por onde se foram construídas as ruas, os transportes, onde as povoações se foram alocando à volta das próprias fábricas. Portanto, tudo a evolução tecnológica, como se foi sendo feito, que não é uma coisa do século XXI, não é? Nós temos muito esta ideia que a evolução tecnológica ao nível da indústria é uma coisa de hoje, desta tecnologia, e não é verdade. Não é? A indústria esteve sempre muito ligada, e a Paula Nogueira fez muito esse trabalho com a fábrica do Cavalinho,
do Castanheiro, peço desculpa, com a fábrica do Castanheiro. Portanto, como é que a tecnologia foi evoluindo à medida que a indústria ia evoluindo. E é importante estudar este património industrial porque sociologicamente, territorialmente, nos mostra, para o bem e para o mal, não é? Porque isto depois tem estas vertentes, muitas vezes não são entendidas nas cidades atuais, mas condiciona o próprio crescimento da cidade, para onde é que ela cresce, a evolução da própria cidade em termos de qualificações, em termos de escolarização, em termos de imigração. Portanto, todos estes fatores estão, obviamente, ligados às questões industriais e às questões que hoje nós temos a propósito do património industrial. Uma segunda questão que eu gostava de falar é que património industrial não significa património desativado. Não é? Nós temos de perceber que hoje, século XXI, a ideia do museológico é uma ideia muito mais ativa, muito menos centrada num determinado espaço, é uma ideia mais de roteiro, em que pode cruzar o que é hoje uma visita a Couros, não é? E o que foi uma fábrica de perfumes, e pode cruzar o que é hoje uma indústria de ponta na área do têxtil, por exemplo. Portanto, é deste cruzamento e deste património industrial que viveu e que vive e que tem, de alguma forma, uma sequência e um trabalho sequencial que é importante nós olharmos para percebermos a verdadeira dimensão. Em relação a Couros, como disse o professor Lopes Cordeiro, nós temos, isto tem sido muito trabalhado ao longo dos anos, os processos que são enviados à Unesco são processos de uma densidade, como devem imaginar, muito grande. Como sabem também, Portugal pode apresentar um projeto por ano, só pode ter um projeto por ano. Há uma vontade de muitas cidades e de muitos territórios, obviamente, por terem inscrito, legitimamente por verem inscrito o seu património na Unesco. E nós tivemos estes anos todos a trabalhar Couros. E estivemos a trabalhar Couros em várias dimensões. Na requalificação, e, portanto, é preciso que ele seja requalificado, que é aquilo que está a ser feito, que seja valorizado, e, portanto, não houve uma destruição, houve uma requalificação, tentando deixar que a história permanecesse no lugar, não é? Portanto, os vários espaços têm essa história, essa leitura daquela história. Fez-se um levantamento muito grande do património oral, do que é que ainda hoje as pessoas que trabalharam naqueles tanques, que trabalharam naquelas fábricas, o que é que elas acrescentam, não é? Como é que elas contam a sua história. Portanto, isso também está a ser feito. E há aqui, e o professor Lopes Cordeiro também valorizou isto, este investimento e valorização do trabalho em si. O património da Unesco, como é o caso do nosso centro histórico, era um património burguês, da nobreza, um património de um local mais nobre. E aquilo que nós pensamos que Couros acrescenta, e portanto acaba por fazer esta trilogia, é que nós com a parte de cima temos a nobreza, temos o clero com a própria zona da Oliveira, a burguesia comercial que vivia numa Guimarães medieval, mas também em Couros acrescentamos aquilo que foi importantíssimo para a cidade, que foi o trabalho desenvolvido e o trabalho duro que foi desenvolvido, obviamente, na parte baixa, em Couros, que até há muitos anos, eu conto isto muitas vezes, quando eu andava a estudar, a minha mãe dizia-me que eu não podia ir ali, não é? Era um sítio não grato, era pelo cheiro, não é? Nós sabemos o cheiro, era uma zona, e portanto essa requalificação, essa valorização, aquilo que é preciso fazer das próprias pessoas que trabalharam ali nas condições mais desumanas que nós podemos acreditar que sejam, e que também nos agrada hoje olhar para a indústria e perceber, pelo menos, que não tem esta falta de dignidade, este sobrecarga de trabalho. É importante a valorização do trabalho, a valorização do trabalho manual, de quem vai com o corpo. Nós estamos num mundo que valoriza o trabalho intelectual, não é? Valoriza quem está à frente de uma máquina, e portanto hoje precisamos de inverter isto e valorizar muito o trabalho físico, o trabalho de quem abdicou de si, que ganhou muito pouco, que tinha vidas muito difíceis, e Couros também simboliza isso. E Guimarães também é isso, não é? Portanto, Guimarães também é este trabalho industrial, estas pessoas que são mal pagas, com uma sobrecarga enorme, e é isto tudo que faz a história da cidade. E se nós conseguirmos, e estamos muito confiantes que conseguiremos esta classificação da Unesco, tendo consciência da dificuldade da Unesco classificar duas áreas numa só cidade, não é? Com tantas vontades, mas acreditamos que temos um plano bem estruturado e que esta valorização do trabalho é fundamental para acrescentar a Guimarães, porque Guimarães é um território industrial, é um território museológico. Não posso ter mais nada, porque estamos em período em que não se pode falar de futuro, porque senão é visto campanha eleitoral. A sério, estou mesmo a falar a sério. Tenho de limitar naquilo que posso dizer. Mas, de qualquer forma,
agradecer o convite, agradecer as palavras simpáticas, desejar, eu não posso ficar o resto do dia porque tenho outras coisas, mas desejar que este seja um espaço em que é preciso haver conhecimento e é preciso trabalhar-se. Há muita coisa feita, mas há muita coisa para fazer, para também convencer algumas entidades a que esta é uma área fundamental para se trabalhar e é preciso conhecer este passado para desenhar futuro em qualquer situação que ela seja. E, portanto, agradecer, desejar que estes 2 dias sejam 2 dias simpáticos também, de convívio, mas de muito trabalho e de muita construção e difusão de conhecimento. A Câmara Municipal está sempre a dispor, esta é uma área muito importante para nós, como eu já disse, e, portanto, que estejamos cá brevemente, sem máscara, com todas as limitações, e quem quer que esteja deste lado da Câmara Municipal sem o garrote de não poder falar, porque estamos num período de 3 meses da campanha das eleições. Muito obrigada a todos. Diga. É a sua palavra. Mas não me disse que queria apresentar aí. Não me disse que queria apresentar aí aquele documento que há bocado falou. Não é agora? Já apresentou? Julguei que era outra coisa. Julguei que era outra coisa. Pronto. Então, sendo minha a palavra, vou só dizer uma, que é vamos começar. Duas, pronto. Vamos começar. As sessões dividem-se entre este espaço e a sala de leitura, conforme o programa que têm em mãos. Portanto, agora as pessoas optarão pelos locais para onde se querem dirigir. Muito obrigado e que tudo corra bem. Estaremos então aqui convosco até ao fim do dia e amanhã na visita guiada. Sim. É ser aprovada agora. Eu também pensei da maneira como ele falou. Eles publicaram, acham que não é a mediação, porque eles ganharam uma zona, ele daquela zona não há, é isso, eles nos colocaram problemas. Aquela zona da Alameda, porque aquela zona da Alameda não sabia disso. Bom dia. Eu vou ter de desligar esta sessão e começo já novamente, está bem? Não é? Era importante ali.